A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu espero que esteja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu também estou bem, passei uma semana maravilhosa na presença do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo e eu estava com saudade de vocês, de estar aqui trazendo mais uma aula, né? Isso é muito importante, muito maravilhoso. Tá uma chuvinha lá fora, chuvinha gostosa, mas isso é muito bom. É bênção que Deus tem trazido para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos aqui reunidos para trazer mais uma aula da Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre de 2024. Estamos já chegando no finalzinho desse quarto trimestre, né? Tem só esse mês, o restante desse mês, mais o mês de dezembro. E em breve nós estaremos aí, né? Chegando ao final deste trimestre. Está uma bênção, falando sobre as promessas de Deus contidas aqui na Bíblia para nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esse trimestre tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Queridos, são palavras maravilhosas do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com muita alegria no coração, trazendo esta 7ª aula deste quarto trimestre. Louvado seja o nome do Senhor, que vem falando sobre a promessa de um coração novo. Amados, é maravilhoso quando nós estudamos sobre as promessas de Deus para nossas vidas. E o que vamos estudar nesta lição de hoje, queridos, né? O que vamos estudar? Nessa lição nós estudaremos que o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular, amados. A palavra ela se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. As promessas para o coração são o tema desta lição. Promessa para o coração, para um novo coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos aqui no texto áureo, mas antes de comentar aqui sobre esse textuário, amados, eu quero dizer para você que está chegando pela primeira vez no canal, que talvez estava rolando aí, procurando algum assunto da Escola Bíblica Dominical e encontrou aqui esse vídeo aí no YouTube. Eu quero dizer para você, se inscreva, deixe seu comentário e fala aí o que você achou da aula. Louvado seja o nome do Senhor e nós vamos ficar muito contentes. Dê um like. Sabia que o like ele ajuda muito, né, o nosso canal, o crescimento do canal, porque cada vez que você deixa um like, eu vejo aqui que muitas pessoas assistem, porém poucas pessoas têm dado like. Quando você dá um like, o YouTube ele entende que você gostou e ele vai compartilhar para outras pessoas também estarem assistindo, amém? Isso nos ajuda muito e a divulgação da palavra de Deus ela vai muito além, né? E eu fico feliz porque até em outros países aí pessoas têm nos seguido, eu vejo comentário aqui de pessoas de outros países aí e eu fico grato. Um abraço a todos vocês aí que estão aí no exterior, em outros países. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar aqui meu abraço para todos os irmãos da Igreja do Jardim Piquiri, São Paulo, aonde eu faço parte ali, os pastores, né, os obreiros e os membros, a toda a igreja reunidas ali em Jardim Piquiri. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao texto áureo desta lição que nos diz assim. Na semana passada nós tivemos aqui a promessa de cura divina. Foi uma aula maravilhosa, né? Inclusive eu fiquei até de trazer aqui um outro vídeo falando sobre continuação, né, sobre cura divina. E em breve estaremos trazendo. Mas vamos ao textuário que diz assim: E vos darei um coração novo e porei dentre vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Isso está escrito lá em Ezequiel, capítulo 36 e o versículo 36. E na tradução NTLH, eu quero fazer questão de ler aqui com vocês também, que diz assim: E lhes darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo,
Tirarei de vocês o coração de pedra, né, aquele desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo versículo do capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26. Amados, Deus aqui, amado, não tem prometido aperfeiçoar nossa natureza ou remendar nossos corações partidos. Não é isso. Deus não prometeu isto, aperfeiçoar nossa natureza ou remendar nossos corações partidos. Não. Sua promessa consiste em nos dar um coração, né, um novo coração e um espírito de retidão. A natureza humana, queridos, está muito longe de ser apenas melhorada. Não é como uma casa que precisa de pequenos reparos, tais como substituir uma telha ou fazer um reboco no teto. Não. Ela está completamente corrompido. Até seu alicerce está arruinado e do teto ao alicerce não há uma viga sequer que não tenha sido comido pelos cupins. Não existe mais solidez, está toda apodrecida e pronta para desabar. Deus não faz tentativas ou experimentos, né, com o homem, não. Ele não escora as paredes com estacas ou pinta novamente as portas não ornamentadas e beleza, né, e embeleza, mas determina que a velha casa seja completamente derrubada e uma nova seja construída em seu lugar. Olha, por isso o Senhor não pensa em apenas um simples reparo. Ele diz: dar-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, esquece esse negócio de que Deus vai fazer em nossas vidas uma camuflagem que vai consertar, né? É apenas esconder algo que está velho, que está mofado. Não, Ele vai fazer tudo de novo, vai fazer tudo novo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai tirar o coração de pedra, Ele vai tirar o coração endurecido, Ele vai dar um novo coração, um novo espírito, um espírito reto. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu quero aqui já indo para a verdade prática. A verdade prática nos diz assim: olha só, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Vejam só, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus. Lá no Salmo 1, né, vai nos dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, quer dizer, na palavra do Senhor, na sua palavra medita dia e noite. Em Josué capítulo 1, versículo 8, também vai falar que nós devemos meditar dia e noite, ouça isso no nome de Jesus, para fazer prosperar o nosso caminho. Então, o salvo em Cristo, ele tem esse coração voltado para a palavra de Deus, para a leitura. Louvado seja o nome do Senhor. E precisamos muito, com urgência, buscar a palavra de Deus. Eu dividi aqui essa verdade prática em 4 partes. E eu quero trazer aqui primeiro para você. A primeira parte diz assim: o salvo em Cristo Jesus. Vamos lá. Aquele que foi resgatado por Cristo, queridos, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, encontrou uma nova vida. Então, ser salvo em Cristo é uma experiência de redenção e transformação, onde o passado é deixado para trás e a nova identidade é recebida. Irmãos, esse é o ponto de partida para uma caminhada de comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E segundo ponto aqui que eu quero trazer para você é que tem um coração novo, né? Aquele que aceita Cristo, ele tem um coração novo. O salvo em Cristo, ele tem um coração novo e não remendado. Ouça isso no nome de Jesus, né? Quando nós somos salvos, Deus, ele não apenas transforma nossas ações externas, mas ele começa pela mudança interior
né? Que é um coração novo. Veja só que ele começa de dentro para fora. Ele dá um coração novo. Representa aí uma nova natureza dada por Deus, onde desejos e prioridades são transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo aqui? Quarto ponto que eu quero comentar aqui, que foi dividido aqui nessa verdade prática, é que um coração, um crente em Cristo Jesus, um salvo em Cristo Jesus, ele é voltado para a palavra de Deus. Né? Olha lá, o novo coração, né, do salvo é inclinado a buscar, conhecer e amar a palavra de Deus. Esse desejo, querido, ele não é uma obrigação, mas um anseio natural. Então, quando tem pessoas que falam, é tão difícil ler a palavra de Deus, eu estou cansado, sabe? Tem pessoas que às vezes lê a palavra de Deus por obrigação, mas não, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele deve ter esse anseio, né, de buscar, aquele anseio natural de todos os dias estar lendo a palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus que você está lendo, orando, ali é Deus falando com você, amados. Ouça isso no nome de Jesus. E quarto e último ponto que eu quero trazer aqui para você, o salvo em Cristo, ele é disposto a fazer a sua vontade, a vontade de Jesus. Então, o salvo não apenas conhece a palavra de Deus, mas também está comprometido em viver de acordo com ela. Esse desejo de fazer a vontade de Deus, amado, é fruto de amor e gratidão por tudo o que ele fez. Então, quando Deus transforma a vida do ser humano, quando Deus cura o ser humano, quando Deus faz, né, um milagre na vida do ser humano, então ele é grato por tudo. E agora vem o louvor, vem o que é o fruto dos seus lábios, vem o amor, vem a gratidão por tudo que Deus fez. Então, é um coração que deseja agradar ao Senhor em todas as áreas, pois sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não faz nada por obrigação, ele faz por prazer de estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 2, versículo 25 até o versículo 29. Aí depois você vai lá para Jeremias, volta um pouco lá para Jeremias no Velho Testamento, capítulo 31, versículo 31 ao versículo 34. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui rapidinho, Romanos 2, versículo 25, diz assim: porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Louvado seja o nome do Senhor. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem pessoas que às vezes querem viver pela lei, mas eles não cumprem a lei. Você sabia aquele moço que Jesus, né, o jovem rico lá, que Jesus falou assim: olha, se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Primeiro ele pergunta assim: mas quais são as leis? Jesus falou assim: olha, amarás teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, tudo mais, foi falando da lei. Aí foi: amarás teu próximo como a ti mesmo e tal. Aí quando Jesus terminou de falar, ele falou assim: mas isso aí eu tenho observado desde a minha meninice, desde a minha infância. Jesus falou: então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Quando chegou nessa parte, né, o jovem foi embora, triste, porque ele possuía muitas propriedades. Quer dizer, o amar ao próximo, ele já estava deixando, então já não estava cumprindo toda a lei, porque ele não amava o próximo. Se ele amasse, ele teria feito o que Jesus pediu,
teria repartido com os pobres. Quer dizer, ele ia falar assim, bom, já que os pobres estão necessitados, eu também não quero ver ele passar necessidade, não quero que eu não quero passar necessidade, também não quero ver ele passando, então ele amaria e dividiria ali os seus bens com os pobres, mas não. Então aqui ele já mostrou que ele já não estava cumprindo a lei. Ele falou para Jesus que observava desde a sua meninice, porém, este daqui ele estava deixando de lado, né? Amar o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já falamos bastante. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos pular aqui a introdução e já vamos direto para o tópico 1, que fala sobre o coração na perspectiva, né, bíblica. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, falando aqui do coração na perspectiva bíblica, né? O coração na Bíblia. Vamos ver aqui, vamos conhecer aqui este órgão, né? Essa palavra coração na Bíblia. Na Bíblia, a palavra coração em hebraico, né, é leb ou lebambi. Refere-se amplamente ao centro do ser humano, né, que é o lugar onde estão os pensamentos, as emoções, a vontade e a espiritualidade, né? Ela aparece. Louvado seja o nome do Senhor. Ela aparece aqui com muita frequência nas Escrituras, destacando diferentes aspectos da vida interior humana e também a relação íntima com Deus. Primeiro, como coração como centro do ser interior. Irmão, o termo coração ele é frequentemente usado para descrever o homem interior, né, que é o núcleo da personalidade e identidade de cada pessoa, onde se originam aí os pensamentos, intenções e desejos. Por exemplo, Deus ele examina os segredos do coração, como diz Salmo 44, versículo 21. Então, relevando que o coração ele é o local onde são concebidas tanto a bondade quanto a maldade, né? Louvado seja o nome do Senhor. E segundo ponto, coração como fonte das emoções e desejos. Vejam só. O coração ele é também o lugar dos sentimentos e das inclinações, ok? Então, onde habitam emoções, né, como amor, alegria, tristeza e até mesmo orgulho e rebelião. Então, o Senhor ele orienta seu povo a buscá-lo de todo o coração, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então, ele fala do coração como fonte de propensões voluntárias e desejos, como o caso do coração obstinado, né, de Faraó. A gente vê ali em Êxodo capítulo 7, versículo 14. Então, ele tinha um coração obstinado. Terceiro ponto, coração como mente e conhecimento, né? O coração como a mente do homem e conhecimento. Olha, irmãos, em muitos contextos aqui, coração ele é o sinônimo de mente, da mente, né? Onde habitam o entendimento e a sabedoria. Então, Salomão, por exemplo, ele pede a Deus um coração entendido para discernir entre o bem e o mal, conforme vocês conhecem a história lá de primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9, né? Que ele pede sabedoria ao Senhor, né? Para saber entrar e sair no meio do povo, um coração entendido. Aí você vai lá para o livro de Jó, capítulo 22, versículo 22 também, né? A memória de uma pessoa, ela é descrita ali como estando em seu coração, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui não está falando de coração órgão, né? O coração que pulsa, que bate, não. E vamos ao quarto ponto, o coração como consciência e caráter moral. A Bíblia, irmãos, ela apresenta o coração como o centro da consciência e do caráter moral. Ele é o lugar onde se reage, né, a revelação de Deus e se molda a pureza ou impureza do caráter. Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração pode estar na presença de Deus, como disse o salmista no capítulo 24, versículo 4. E aqui, em resumo, o coração na Bíblia ele representa o núcleo essencial da existência humana.
abrangendo aí o intelecto, as emoções, a vontade, o caráter moral, tudo isso. Então, é o lugar onde Deus age profundamente para purificar, transformar e estabelecer um relacionamento íntimo com cada pessoa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora para o segundo subtópico desse tópico 1, que diz a circuncisão do coração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a circuncisão do coração. O texto bíblico em Romanos capítulo 2, versículo 25 ao versículo 29, né? Romanos 2, versículo 25 a 29, que foi a nossa leitura, começamos ali em Romanos, né, no capítulo 2, nossa leitura bíblica em classe. Louvado seja o nome do Senhor. Na versão NVI, ela nos diz assim, esse texto de Romanos 2, 25 a 29. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisão? Né? Circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu, né? Quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não judeu, né? Não judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, né? Então a circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja só, tem pessoas que falam, não, eu sou circuncidado, tal, mas o que o Senhor quer ver é o coração circuncidado. Não é no falar, não é na letra, não. Aqui, quando você realmente você é circuncidado, aí ele está falando do seu coração, quando o seu coração é circuncidado. Ouça isso no nome de Jesus. É quando você é voltado para Deus, quando você obedece no coração. Ouça isso no nome de Jesus. Então, só falar, só dizer, isso aí não quer dizer nada. Além da lei, irmão, o judeu, ele também se orgulhava do rito da circuncisão. Uma pequena, né, cirurgia por meio da qual se removia o prepúcio. Então, ali, os judeus, eles se orgulhavam daquilo. Ele achava que fazendo aquilo ali estava cumprindo a lei, né? Mas muitos ali estavam fazendo só por uma obrigação, só para mostrar que, né? Mas no coração mesmo ele não aceitava. Então ele removia o prepúcio dos meninos judeus, né? Então a circuncisão havia sido instituída por Deus como sinal de aliança com Abraão, conforme está lá em Gênesis 17, versículo 9 ao 14. Então ela expressa a separação de Israel, que é o povo de Deus, né? O povo de Deus no mundo. Com o tempo ali, os judeus passaram a se orgulhar de tal modo dessa operação que chamavam os gentios, né, desdenhosamente de a incircuncisão. Então eles se achavam tão santo, melhor que os outros, que começaram ali agora a desprezar os gentios. E aqui Paulo, amados, ele associa a circuncisão à lei de Moisés e ressalta a esse rito, ele ressalta ali que esse rito só era válido como sinal ao ser combinado com uma vida de obediência. Então Deus não é um simples ritualista, não. Não se contenta com cerimônias exteriores, a menos que essas sejam acompanhadas de santidade interior, certo? Aí Deus aceita, mas se for apenas exterior, não, certo? Assim, um judeu, por exemplo, um judeu circuncidado que transgride a lei, ele pode muito bem ser considerado circunciso. Quer dizer, a pessoa se circuncisa, arranca ali a carne, tira a carne do prepúcio, porém é um desobediente, então ele é incircunciso também da mesma forma. Ouça isso no nome de Jesus. Ele se orgulhava, né, muitas vezes por fazer aquele rito, porém desobedecia às ordenanças de Deus. Então ele era também um incircunciso, então ele não tinha o direito nem de julgar os gentios, como eles faziam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a verdadeira circuncisão diz respeito ao coração,
não é apenas um corte literal do corpo, não. Né? Antes, é a realidade espiritual da remoção cirúrgica da velha natureza e regenerada. Então, quando a pessoa tem realmente uma mudança espiritual, uma mudança, e não é só daquela cirurgia do prepúcio que ele arrancava, não, mas ele arrancava a velha natureza e regenerada, e agora vinha ser regenerado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, um coração novo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um coração novo. Amados, o texto bíblico, ele nos diz assim, lá no livro de Jeremias, né? Nós lemos também na leitura bíblica em classe. Ele nos diz assim: estão chegando os dias declarados, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Aí ele agora começa aqui a falar qual a aliança que seria. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31, versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor. A seguir. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis aí, amado, vem dias, em que Deus firmará uma aliança com Israel e Judá. Não conforme a lei, mas, preste atenção, não conforme a lei, mas uma aliança de graça. Os homens receberão uma nova natureza moral e o conhecimento do Senhor será universal, como diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 13, e Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao 17. Então, Deus, amado, aqui ele faz uma nova aliança primeiramente com Israel e Judá, como diz o versículo 31, ok? Ao contrário da lei mosaica, trata-se de um pacto incondicional. Aqui, esse pacto aqui é incondicional. Deus fez essa aliança com o povo, então não dependia do povo. Então, enfatizava aquilo que Deus fará, não o que o homem deve fazer. Observe aqui que os verbos dos versículos 33 e versículo 34, eles são conjugados na primeira pessoa do singular, né? Firmarei, aqui é Deus falando. Então, imprimirei e etc. Então, Jesus, amado, ele é o mediador da nova aliança, pois é por meio dele que as bênçãos são garantidas, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 15. Então, a aliança ratificada pelo sangue, como diz Lucas 22, versículo 20, então essa aliança de Cristo, pelo sangue de Cristo, só entrará em vigor para Israel como nação na segunda vinda, ok? Então esta aqui, ó, essa aliança ratificada pelo sangue de Cristo só entrará em vigor para Israel como nação na segunda vinda. Então, amado, quando isso, porém, cristãos individuais já desfrutam alguns de seus benefícios, por exemplo, sua obediência ela é motivada pela graça, não pela lei. Então, o Senhor é seu Deus e eles são o povo deles, ok? O povo dele, aliás. Então, Deus, amados, ele não se lembra mais dos pecados e iniquidade deles. O conhecimento universal do Senhor, como diz o versículo 34, parte A, se cumprirá no milênio. Então, quem gostaria de apagar Israel da face da terra deveria estudar os versículos 35 e 36. Então, Israel só deixará de ser uma nação quando, e se falharem as leis fixas acerca do sol, da lua, das estrelas e do mar. Então, Jerusalém, amado, será reconstruída no futuro. Os lugares hoje impuros serão consagrados
ao Senhor. Então, eles nunca irão, né, fazer falhar esta lei fixa acerca do sol e da lua. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outra passagem também que fala que quando eles conseguirem contar os grãos de areia do mar, então Israel deixará de ser nação. Então ele não vai deixar nunca, porque nunca ninguém vai conseguir contar, vai conseguir descobrir quantos grãos de areia tem no mar. E nem tampouco também tirar, né, as leis acerca das estrelas, da lua, do sol. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui já para o segundo tópico, que vai falar sobre o coração de quem está em Deus. Coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui o subsídio teológico, que depois, se sobrar um tempo aqui, eu quero trazer aqui com vocês. Mas vamos já aqui para esse segundo tópico. Depois, se der, eu voltarei aqui para falar com vocês sobre este subsídio teológico. Muito bom, né? Vai falar sobre a mente, né? Louvado seja o nome do Senhor. O coração de quem está em Deus. Um coração inclinado para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um coração inclinado a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, deixa-me falar aqui um pouco deste coração de quem está em Deus, né? O coração que é inclinado para Deus. Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é um coração inclinado a Deus. Irmãos, um coração inclinado para as coisas de Deus é um coração transformado pelo Espírito Santo e moldado pela palavra de Deus. Ele se deleita em obedecer a Deus, busca viver de acordo com seus mandamentos e anseia aplicá-los em todas as áreas da sua vida, ok? Então, esse coração, ele é constantemente renovado, né? Desejando agradar a Deus em pensamentos, palavras, ação, né? Colocando-o no centro de cada decisão e desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com essa definição aqui em mente, nós vamos a um segundo ponto importante: características de corações inclinados a Deus. Primeiro, busca constante, né? É uma busca constante, é um coração, né? Essas características de um coração inclinado a Deus. Então ele tem busca constante. É um desejo, sabe? Um desejo intenso de buscar e conhecer mais a Deus, como Davi, que queria morar na casa do Senhor todos os dias. E Davi chega a falar isso, né? Queria morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E outro ponto também que tem aqui, ele tem fidelidade em coração e oração, né? Então ele tem fidelidade a Deus e ora ao Senhor. Então é um compromisso de estar com Deus, como Daniel, que orava sem se preocupar com as consequências, né? Então o cristão, ele deve também ter isso aí. Mesmo se alguém estiver, né, querendo proibi-lo de buscar a Deus, de orar, você tem que ter, né, fidelidade e orar a Deus. E outro ponto também, o coração tem que ter submissão e confiança, né? Aceitar e seguir os planos de Deus, como Maria, ao dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se, né, em mim a tua vontade do Senhor. Então é isso, a gente se entregar: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Isaías também falou isso, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então é submissão, confiança. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto também: renúncia e prioridade. Veja só, isso aqui também é muito interessante. Tem pessoas que querem servir a Deus, não querem renunciar o mundo, não querem renunciar muitas coisas, não quer priorizar o reino de Deus, como a Bíblia diz, né, em Mateus, né? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então devemos priorizar. Irmãos, priorizar a Cristo acima de todas as coisas, como Paulo, que considerava tudo como perda, né? Em comparação a Cristo. Então ele priorizou o reino de Deus. Interessante que Paulo, quando ele servia lá, né, não era evangélico ainda, ele achava que estava agradando a Deus. Ele tentava cumprir os mandatos que ele recebia, né, com zelo, achando que estava agradando a Deus. Ele fazia com zelo, e quando ele se converteu, aí sim, aí o homem continuou agora
priorizando o reino de Deus, priorizando as coisas de Deus em tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que o cristão deve fazer todos os dias, é priorizar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, um coração consciente. Louvado seja Deus. Um coração consciente. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Coração consciente. Vamos estar aqui comentando um pouco aqui sobre esse coração consciente. Muito bom, nós temos que estar conscientes. Em 2 pontos, nós vamos explicar aqui a ideia central desse subponto. Que eu quero trazer aqui em 2 pontos rapidinho, 2 pontinhos aqui para vocês estarem meditando aí. Primeiro ponto, querido, no coração consciente, é um coração que escuta e guarda a voz de Deus. Assim como Maria ouviu as palavras sobre seu filho e as guardou em seu coração, queridos, o coração consciente é um lugar de acolhimento do que Deus diz, né, pronto a ouvir com profundidade, guardando aí os ensinamentos e promessas do Senhor como um tesouro precioso. Já pensou? O Senhor falando com você e você guardando como um troféu, como um tesouro precioso ali no seu coração? Isso é que deve ser feito a cada vez que nós ouvirmos, que nós obtivermos uma palavra profética, uma palavra de Deus, então nós devemos guardar em nossos corações. Maria fez isso quando o anjo aparece para ela, a mulher a mãe de Sansão também, né? Quando Deus fala com ela, os pais de Sansão, eles guardam com preciosidade aquele tesouro no seu coração. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto aqui, segundo ponto que nós queremos trazer aqui, é um coração sensível e atento ao propósito de Deus, queridos. Então, um coração transformado pela palavra, ele se inclina naturalmente para o propósito divino, buscando aí entender e viver de acordo com a vontade de Deus, né? Então, é um coração que não deixa endurecer pelos desafios, né? Mas permanece aberto e disposto a seguir a vontade do Senhor em cada detalhe da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso que Deus quer que nós façamos. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, né? Nesse tópico 2, Deus vê o coração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vê o coração. Irmãos, o fato de que Deus vê os pensamentos e o coração de cada pessoa significa que ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas, incluindo aí as intenções, motivações e desejos secretos dos seres humanos, ok? Então, a onisciência de Deus, queridos, é um tema recorrente aí na Bíblia, onde é enfatizado que ele conhece até os pensamentos mais profundos do ser humano. Deus sabe tudo, Deus conhece, Deus não se passa nada que Deus não esteja sabendo. Agora me fala agora, se o próprio Deus dava visão para o profeta, né, que quando o povo, né, se preparava para prender, para pegar um rei, né, então Deus já mostrava a Eliseu lá o que se passava lá com o rei, Deus já mostrava. Agora você imagina o próprio Deus, se ele não conhece tudo, e é ele quem dá revelação para os homens. Olha, no Salmos 139, versículo 1 ao 4 por ali, Davi, ele descreve poeticamente a onisciência de Deus. Ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe entendes o meu pensamento. Então, um exemplo claro de que Deus, de que Deus sondando o coração, né? Um exemplo bem claro aqui de Deus sondando o coração é encontrado lá em Atos, no capítulo 5, com a história de Ananias e Safira. E este casal, irmão, ele vendeu uma propriedade e decide doar parte dos lucros à igreja, mas afirma que o valor doado representa a quantia total da venda. Então Deus revela ao apóstolo Pedro a falsidade do coração de Ananias e de Safira, né? Levando-os a confrontá-los. Então a sua punição imediata serve como um aviso sobre a importância da sinceridade diante de Deus. E este episódio aqui, ele mostra que mesmo quando alguém consegue enganar
aos outros, Deus vê as intenções e não se deixa enganar. Ouça isso em nome de Jesus. E por outro lado também, lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 10 ao 14, Jesus ele conta a parábola do fariseu e do publicano, né? Então, o fariseu, ele ora de uma forma arrogante, confiando em sua própria justiça, enquanto o publicano, com o coração contrito, né? Ele reconhece a sua pecaminosidade e pede misericórdia a Deus. Então, Jesus ele afirma que o publicano e não o fariseu saiu dali justificado, né? O publicano saiu justificado. Então, esta parábola, ela ilustra que Deus responde ao coração arrependido e humilde, pois vê além das palavras e atos externos. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém engana a Deus, amado. Ninguém engana. A pessoa pode parecer tão bonzinho por fora, pode parecer fazer uma oração tão bonitinha como ali o fariseu fazia, mas Deus conhece o íntimo, Deus conhece o coração, Deus conhece o pensamento. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, amados. Terceiro subtópico, promessas para o coração. Um coração feliz. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Promessas para o coração, um coração feliz. Irmãos, já estamos chegando ao final, né? Rapidinho nós estaremos aqui terminando esta lição de hoje, mas vamos aqui, promessa para o coração feliz. Vamos lá, irmãos. Quando uma pessoa ele aceita Jesus como Salvador, então ele experimenta o poder da salvação e essa experiência gera alegria genuína, ok? Então, o salmista Davi, ele expressa muito bem essa verdade em Salmo 51, versículo 12, onde clama, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, Davi, amado, ele reconhece que a alegria verdadeira vem de estar reconciliado com Deus, né? Então, livre da culpa e do peso do pecado. Então, por isso que ele entendeu muito bem sobre isso aqui, porque quando ele peca lá com Betseba, né, que foi a mulher de Urias, né? Então, ele vê que o Espírito de Deus talvez se afasta assim um pouco, ele reconhece isso, e agora ele pede para que Deus, ele venha reconciliando, louvado seja o nome do Senhor. Olha, lá em Atos, capítulo 8, versículo 39, após receber o evangelho e ser batizado por Filipe, o eunuco ali, etíope, né? Ele foi seguindo ali o seu caminho cheio de júbilo. Esse exemplo aqui, amado, ele mostra que ao encontrar a verdade e experimentar a salvação, então o coração humano ele é preenchido por uma alegria inexplicável. Certo? Então, independente das circunstâncias exteriores, é lógico, será que ele não tinha problema? Lógico que tinha, mas a alegria tomou conta do seu ser, porque ele aceitou a palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora o Espírito Santo, ele faz um mover no coração do homem, na vida do homem, e aí ele passa a se alegrar. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena. Mesmo apesar de você passar por luta, por tribulação, por aflição, isso é comum. Jesus falou do mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico do tópico 3, um coração cheio de amor. Coração cheio de amor, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, um coração cheio de amor. Assim como o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja no Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, então o amor de Deus ele é derramado no coração daqueles que são justificados. Então a palavra derramar aqui ela traz a ideia tanto de abundância como de difusão, tanto de refrigério como de encorajamento. Veja só, derramar é algo que vai muito além, transborda, louvado seja o nome do Senhor. Então, você pode transbordar de alegria, né? Louvado seja o nome do Senhor, e ter refrigério, né? E encorajamento para a sua jornada. O cristão, amados, ele não vive mais de acordo com o amor humano, né? Limitado e condicionado, mas experimenta um amor divino que nos capacita a amar, né, sem condições
de forma incondicional. Ao nos lembrarmos aqui do amor de Deus em Cristo, nosso coração ele é constantemente preenchido por sua graça e sua misericórdia, não é verdade? Então, esse amor, queridos, não nos deixa vazios, mas transborda para aqueles ao nosso redor. Jesus ele falou isso para a mulher samaritana quando Jesus chega lá no poço de Sicar, no poço de Jacó, e a mulher samaritana, aquela mulher que já tinha tido 5 maridos e o que ela estava com ele não era seu marido, então ela provavelmente estava namorando com um homem casado. E quando Jesus chega ali, que começa o diálogo com aquela mulher, e Jesus fala que quem bebe daquela água que a mulher foi tirar ali torna a ter sede, mas quem bebesse da água que ele desse, né, nunca mais teria sede, porque a água que ele daria se tornaria nele um rio que salta para a vida eterna. E a mulher ficou curiosa e quis beber dessa água, e Jesus aplicou a palavra, que é a palavra de Deus. Quando o homem ele experimenta da palavra de Deus, se transforma num rio que salta para a vida eterna. O que é isso? Aqui como diz, que a pessoa já não é mais vazio, mas transborda para aqueles ao nosso redor. Então o rio que ela ia receber era a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu. Quando ela recebeu aquela água, ela transbordou. Ela vai na cidade e ela explica para o povo lá, fala, vem ver um homem que falou toda a minha vida, porventura isso não é o Cristo? E quando eles foram, então aquela água já se derramou, transbordou por todos aqueles daquela cidade de Samaria. Ouça isto no nome de Jesus. Então é assim que acontece com o coração daqueles que se arrependem, daquele que aceita a palavra de Deus e é cheio do Espírito Santo. Ele começa agora a transbordar ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor serão abençoadas com a palavra que sai da sua boca, que é a palavra de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos aqui o terceiro subtópico, que vai falar sobre o penhor do Espírito no coração. Louvado seja o nome do Senhor. O penhor do Espírito no coração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, no contexto bíblico, o penhor, ele era uma garantia, uma forma de assegurar que algo futuro seria cumprido, né? Então, no mundo antigo, o penhor ele era uma espécie de pagamento adiantado, certo? Uma parte de algo maior que garantia. A conclusão de um compromisso, no caso do Espírito Santo, ele é o penhor dado por Deus para nos assegurar da certeza da salvação, né, que temos em Cristo Jesus. Então, como Paulo aqui ele escreve, o Espírito é a garantia de que Deus cumprirá a sua promessa de salvação e nos levará a perfeição no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este é um penhor, é uma garantia de que você é um salvo em Cristo Jesus, de que você vai ser, né, tomado para Deus um dia. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o Senhor te comprou, né, te deu o penhor, que é o Espírito Santo. Agora você está cheio do Espírito Santo. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. O fato de termos o Espírito Santo, querido, como penhor, nos dá certeza e confiança em nossa salvação. Não precisamos viver com medo ou com incerteza, né, quanto ao nosso futuro com Deus, pois o próprio Espírito Santo, dentro de nós, ele testifica que somos seus filhos. Quando enfrentamos dúvidas ou dificuldades espirituais, nós podemos olhar para dentro e saber que a presença do Espírito é uma garantia de que Deus está conosco e que a nossa salvação está segura em Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, versículo 16 de Romanos, Paulo ele afirma, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso, irmãos, significa que o Espírito Santo tem um papel ativo em confirmar em nosso interior a certeza de salvação. Então, ele é a voz interna de Deus que nos lembra constantemente da nossa identidade como filhos amados do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E concluindo aqui, amados, nessa lição nós estudamos aqui a promessa de um coração novo, né? Coração novo para a igreja. Porque ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um.
A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana, certo? Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto no universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos, ok? E recompensa cada um conforme suas ações, como diz Jeremias 17, versículo 10. Irmãos, recapitulando aqui pontos importantes, a transformação interior. Ao aceitar a salvação em Cristo, queridos, não estamos apenas recebendo perdão, mas um novo coração. Tá? Então, quando nós aceitamos a salvação, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, nós não estamos recebendo apenas perdão, mas um novo coração. Então, Deus ele não conserta o velho coração, mas nos dá um coração renovado e transformado, como nós vimos lá no textuário da lição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, viver pela palavra, outro ponto aqui muito importante, viver pela palavra. O novo coração dado por Deus tem sede da palavra. Esse desejo de conhecer mais de Deus e praticar seus ensinamentos é uma evidência da regeneração. Então, quando o homem ele tem esse desejo de conhecer mais de Deus e praticar os ensinamentos do Senhor, então é a evidência de que ele foi regenerado, por Cristo Jesus. Outro ponto, a alegria da salvação. Tudo isso nós temos que ter na nossa vida, querido. Se não tivermos, nós estamos feios na fita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a alegria da salvação. Quando Deus nos dá um novo coração, Ele também nos enche com alegria. Assim como o eunuco, que nós já falamos aqui, o eunuco, o etíope, que seguia o seu caminho cheio de júbilo após ser batizado, lá em Atos 8:39, nós vemos isso, que ele se alegrou, ele saiu todo cheio de júbilo, louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto aqui é quem aceita a palavra do Senhor, quem aceita o Senhor Jesus Cristo, quem aceita o seu sacrifício salvífico na cruz de Calvário, ele tem um amor incondicional. Então, o amor de Deus, amado, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e isso nos capacita a amar sem reservas. Mesmo em situações difíceis, o amor que recebemos de Deus deve transbordar para os outros, refletindo aí o caráter de Cristo em nossas relações. Agora, aqui, amados, é amar incondicional. Não é esperar você ser amado para depois amar. A Bíblia diz que se nós amarmos somente o que nos amam, que demais nós fazemos. Os hipócritas fazem isso, os fariseus fazem isso. Então, nós temos que amar incondicionalmente. É o pessoal te xingando e você amando, é o pessoal te batendo e você amando. Um exemplo, Estevão estava morrendo apedrejado. O pessoal apedrejando Estevão, por apenas pregar a palavra de Deus. Foi apedrejado, mas Estevão falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Jesus, ele amou incondicionalmente também, falou as mesmas palavras que Estevão falou. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, é amar incondicionalmente. Quantas pessoas não suportam, brigam, quantas mortes existem no mundo por causa que não tem amor, não sabe amar incondicionalmente. Se alguém te fere, quer ferir também. A Bíblia diz que se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra, quer dizer, o perdão. Se alguém te roubar a tua vestimenta, larga também a capa. Tudo isso aí, então, nós devemos, amado, amar incondicionalmente. É fácil? Não é, né? Nós somos seres humanos, né? Alguém fala assim, eu já vi alguém falar assim: sou crente, mas meu braço não é, eu sou crente, mas não sou bobo. Amados, devemos amar incondicionalmente. Se o Senhor Jesus Cristo nos perdoou, mesmo sabendo quem nós éramos, nós não éramos bonzinhos, nem somos bonzinhos, e nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Imagina nós não ir também perdoar as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E também quem recebe ao Senhor Jesus Cristo o seu sacrifício, a garantia, tem também a garantia do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em nós, amado, é o penhor da nossa salvação, a certeza de que Deus cumprirá a sua promessa de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é muito importante nós recebermos o Espírito Santo, que é o penhor, que é, louvado seja o nome do Senhor, um pagamento antecipado, louvado seja Deus, da nossa salvação.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu prometi aqui, amados, vamos rapidinho aqui, em 5 minutos aqui, para nós lermos aqui esse auxílio teológico, a mente, que é o coração. Então, o coração, amados, refere-se à mente, mas não ao cérebro. Nesse caso, não envolve, né, a fisiologia humana, trata-se de uma metáfora. Tá? Então, quando fala do coração, aqui está falando de uma metodologia, trata-se aqui de uma metáfora, embora a neurofisiologia do coração possa ser interessante por si só, não tem relação com esse uso da linguagem de Deuteronômio 6:5, né? Da ordem de amar a Deus, né? A ordem de amar a Deus de todo o coração, alma e poder. Quando a ordem é repetida nos evangelhos, ocorre com 3 variações: Mateus, né, 22:37, Marcos 12:30 e Lucas 10, versículo 27. Então, comum a todas as 3 é a edição da palavra mente, né? Ao acrescentarem aqui mente, os escritores dos evangelhos querem ter certeza de que o júbilo, né, o público ouve Jesus, só que a adição aqui é baseada no fato de que o significado da palavra hebraica para referir-se ao coração inclui a mente, né? As atividades mentais do coração, então, do coração metafórico, são abundantes. O coração é onde a pessoa pensa, como diz lá em Gênesis 6:5, Deuteronômio 7:17 e 1 Crônica 29:18, Apocalipse 18:7, onde a pessoa compreende e tem entendimento, né? Então, fica por aí. Fica aqui essa lição, essa aula para você. Teria muito mais coisa, mas o tempo já se foram. E vamos deixar aí para nós estarmos comentando mais. Na próxima lição, nós teremos aí a 8ª lição, que vai falar sobre a promessa de paz. Uma lição também maravilhosa. Eu creio que muitos vão estar aqui e traga mais gente para estarem ouvindo a palavra de Deus e aprendendo juntamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Fico muito feliz por vocês estarem aqui e por aqueles que estão aí nos ouvindo pelo YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. Fico grato por cada um de vocês. Que Deus abençoe e fortaleça, né, seus corações, sua mente, para que vocês possam, cada dia, para que nós possamos estar preparado, buscando, tendo desejo, o anseio de buscar a palavra de Deus. Esse tempo da fome e sede, né, deve estar todo o tempo no nosso coração. A Bíblia diz que chegará tempo em que haverá fome e sede na terra, né, não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos ter esse apetite, essa fome todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Se não houver o arrebatamento da igreja, na próxima semana estaremos aqui trazendo mais uma aula. Por que eu falo isso, amado? Porque nós estamos aguardando um grande advento, um grande evento aí do arrebatamento da igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui, já falar uma coisa escatológica aqui, né, no finalzinho dessa lição. Nós sabemos que, assim como foi nos dias de Noé, casavam-se, davam em casamento, e Deus veio e derramou o dilúvio sobre a terra e matou toda a alma vivente por causa do pecado. Assim também a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo, quando ele estava subindo assunto ao céu. E os discípulos ficaram olhando para cima e apareceu 2 anjos e falou: varões galileus, porque está olhando para o céu? E Jesus que viste subir, que foi recebido assunto ao céu, do mesmo modo voltará para buscar a sua igreja. Então, nós sabemos que a qualquer momento isso vai acontecer. Nos tempos de Noé, amados, muitos criticavam, zombavam de Noé, mas aconteceu o dilúvio e muitos se arrependeram, depois foi tarde demais. Então, nós estamos esperando este movimento que é o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Se prepare. Deus, ele vai enviar seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Amém.